Por que ocorre a resistência de plantas a herbicidas? Por que ocorre a resistência de plantas a herbicidas? As plantas, diferentemente dos animais, são seres sésseis. Isso significa dizer que em condições de escassez de recursos, as plantas não são capazes de se deslocarem para um local que ofereça melhores condições à sobrevivência e reprodução. Contudo, as plantas, principalmente as daninhas, apresentam a capacidade de se adaptarem aos mais variados ambientes, graças à grande variabilidade genética existente, tanto entre as espécies quanto entre indivíduos da mesma espécie. Essa variabilidade genética é devida à ocorrência de mutações em genes específicos, as quais conferem capacidade de seleção e adaptação aos mais diversos ambientes. Quando submetidos a algum estresse, essa variabilidade genética permite que alguns indivíduos sobrevivam e produzam descendentes. Caso esse estresse se repita por várias vezes, a frequência dos indivíduos adaptados aumenta, ao passo que os indivíduos sensíveis desaparecem do ambiente com o passar das gerações. A resistência das plantas daninhas ocorre exatamente por essas razões. Nesse caso, os herbicidas atuam como agentes de seleção. Em outras palavras, são os causadores do estresse. Mesmo que em baixa frequência, naturalmente existem plantas com a capacidade de sobreviver às doses de determinado herbicida. Se a aplicação de esse herbicida for realizada por várias vezes seguidas, sem a utilização de outro herbicida ou método de controle, o número de plantas resistentes tende a aumentar até que elas sejam a grande maioria. É importante ressaltar que os herbicidas não causam as mutações, eles apenas selecionam a variabilidade natural existente nos campos. Portanto, é possível afirmar que já existem plantas daninhas resistentes aos herbicidas que ainda não foram descobertas. A ocorrência de resistência de plantas daninhas aos herbicidas e sua velocidade na dispersão é dependente de vários fatores. Entre esses fatores estão os fatores genéticos, os bioecológicos e os agronômicos listados na tabela. Os fatores genéticos referem-se à frequência inicial da mutação que confere resistência, características da herança da resistência, tipo de fecundação e fluxo gênico. Em casos com alta frequência inicial de indivíduos resistentes, herança do tipo dominante, fecundação cruzada e ocorrência de fluxo gênico, a seleção e dispersão da resistência tende a ser maior e mais rápida. Os fatores bioecológicos estão relacionados com as características do ciclo de vida das plantas daninhas. Espécies com ciclo de vida curto, elevada produção de sementes, baixa dormência das sementes, ocorrência de várias gerações no mesmo ano, extrema suscetibilidade a um determinado herbicida e grande diversidade genética estão propensas a serem problemáticas devido à resistência aos herbicidas. Por fim, os fatores agronômicos são aqueles que estão relacionados ao herbicida e ao manejo, e que podem ser conduzidos de forma positiva ou negativa, dependendo das técnicas adotadas. Herbicidas que atuam em um único local de ação e passíveis de serem metabolizados pelas plantas são mais predispostos à seleção da resistência. Além disso, herbicidas com período de residual prolongado ou muito curto, que demande várias aplicações, também favorecem a seleção de plantas daninhas resistentes. Em relação ao manejo, o principal fator que atua na seleção e dispersão da resistência é a utilização repetida de um mesmo herbicida ou de herbicidas pertencentes ao mesmo mecanismo de ação. Com isso, o processo de seleção não é interrompido e as plantas resistentes a determinado herbicida passam a dominar a lavoura, conforme já ilustrado na figura. Outros fatores agronômicos também estão envolvidos na ocorrência da resistência. A utilização exclusiva do método químico, a falta de rotação de culturas, a qual leva à rotação de herbicidas, a permanência de escapes, permanência de períodos de pousio, a utilização de sementes não certificadas que possam introduzir sementes de plantas daninhas resistentes na área, assim como o fluxo de máquinas entre lavouras.